Já estamos de volta com o seu estilo de vida e no nosso bate-papo de hoje a gente vai discutir sobre um tema um pouco complicado: violência entre pais e filhos. Será que existe alguma forma de controlar isso ou a gente tem que deixar mesmo? Será que é correto essa violência entre os pais para com os filhos e dos filhos para com os pais? E quando os pais querem educar seus filhos, é correto bater? Mas a palavra dói mais do que uma surra? A gente vai descobrir isso hoje com as psicólogas Simone Mendes, e Dilza Santos. Elas estão aqui para contribuir um pouquinho com a gente e para a gente conversar sobre esse tema que é tão interessante e muito amplo, né? São muitas coisas sobre o mesmo assunto. Isso mesmo. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Dilza. Bom dia, Simone. Bom dia a todos que aí estão assistindo esse programa. Nós temos muito a comentar sobre esse tema, que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, né? E a violência, eu acho que a pergunta mais polêmica de todas é essa: se a violência física dói mais ou menos do que a violência verbal, por exemplo? Bem, na realidade, nós partimos do princípio que a violência física, ela é vista, né? Logo, ela é percebida pelas pessoas. Existe ali as marcas. Só que nós podemos também frisar que as marcas da alma, elas são muito mais difíceis, porque elas não são vistas. É uma dor silenciosa, né, que traz inúmeros danos a quem sofre, principalmente. Porque não pense você que aquela pessoa que ela também está fazendo essa agressão, ela também tem problema. Porque uma pessoa, claro, em suas funções normais, ela não vai agredir nem atacar ninguém, não é, colega? Isso mesmo. A gente estava até conversando anteriormente exatamente sobre esse ponto, né? Que a gente passa a acreditar que a agressão física, aquela que nos acomete de hematomas e que é perceptível, ela é a pior. Só que, na realidade, a agressão moral, a agressão verbal, que é aquela que vai construindo caráter e que ele vai estar transmitindo no futuro esse mesmo comportamento, ela é a mais danosa, principalmente na fase infantil. Porque a agressão física, aquela dor, ela é passageira. Você até esquece. Só que a agressão e a dor e a emoção que você carrega no seu coração, ela vai te acompanhar para o resto da vida. E às vezes pode-se entender como silenciosa, porque aquela pessoa não consegue compreender na fase adulta que aqueles comportamentos e que aquelas emoções na qual ela não consegue controlar e a agressividade que ela demonstra é por conta desses traumas que ela adquiriu na fase infantil. Quando ela vai para a clínica, que ela vai descobrir que aqueles comportamentos que ela tem é justamente coisas que foram inseridas na vida dela ainda na fase infantil. Então, a agressividade moral, a agressão moral, ela é a pior que existe. Tem até uma foto que apareceu no Facebook na noite anterior que diz assim, como se fosse uma chargezinha, né? Depois a gente vai colocar na nossa fanpage para vocês terem a oportunidade de ver. Aí, por que as mães, quando estão brigando com os filhos, perguntam: você quer apanhar? Elas esperam que a criança responda o quê? Ah, eu adoraria, mamãe. Deixa que eu pego o cinto lá pra senhora. Então, quer dizer, isso acontece muito, né? Mãe diz: menino, você quer levar uma surra? Menino, você tá querendo ficar de castigo? Claro que a gente não quer, né? E mesmo assim surgem todos esses questionamentos e às vezes a criança deve ficar se perguntando: gente, o que a minha mãe tem na cabeça? O que ela tá pensando quando ela me pergunta isso? Na realidade, eu percebo muito a questão da carência nessa falta de autoridade dos pais. Os pais hoje, eles querem ocupar um espaço na vida dos filhos, mais como amigos, como colegas, do que realmente como pais. Educar uma criança é difícil, não é fácil, é um desafio contínuo, principalmente nos dias atuais. E é importante os pais se conscientizarem dos limites com essa criança. O que percebemos hoje é essa inversão. Muitas vezes a criança acaba tendo ações como se o pai fosse ela.
E muitos pais calam-se e batem palma a esse comportamento, não é? E isso é aquela preocupação de você não cometer, talvez, os erros que os pais cometeram com eles, e aí acaba sendo muito permissivos, né? Exato. E aí inverte, porque a criança ela ainda não tem o equilíbrio, ainda não é dotada de todos os recursos para entender o que é melhor para ela, né? Para tomar as decisões. Então, os pais, nesse momento, eles são extremamente importantíssimos na formação do caráter. É o que a gente chama do superego, né? Sim, na realidade, eu percebo muito, você é mãe também, os filhos, eles percebem, né, como eles conseguem dominar uma situação ali a favor deles, né? E os pais, muitas vezes, sem perceber, acabam se tornando refém daquela situação. Até, principalmente, isso acontece muito com pais de primeira viagem, né? Falta de preparo. Aquela coisa assim, não vamos fazer isso, porque isso não pode. Ai, aquela super proteção exagerada. E inconscientemente ele passa para o filho essa insegurança, esse medo. E a criança, gente, engana-se que ela é boba. Quem pensa que ela é boba, que ela não percebe, ela percebe sim as coisas. Hoje, nós vimos muitas crianças de 5, 6 anos com uma mente assim de quase um adolescente, né? Sabe tudo, mexe no celular como ninguém, que muitas vezes até o próprio adulto tem dificuldade em manipular esses aparelhos eletrônicos. Mas é importante esse fortalecimento dos vínculos, você realmente mostrar para a criança. O fato de você fazer tudo o que ela quer não quer dizer que você está demonstrando amor a ela. Não. Existe os dois lados da moeda, ao mesmo tempo que você pode realmente oferecer esse amor, satisfazer naquele momento aquela vontade da criança, mas também dizer, olha, agora é o momento do não, porque o sim, uma hora a coisa realmente vai desandar. Mas às vezes acontece também a inversão desses papéis, né? Muitas vezes os pais vêm com aquela história, aquela conversa, a famosa frase, né? Eu não sou sua coleguinha, não. Você está achando que eu sou seus colegas da escola? Você está achando que eu sou seu coleguinha do bairro? Não, eu sou sua mãe. E aí vem com a questão da autoridade e tudo mais, e muitas vezes não sabem como lidar com essa questão do eu sou o pai e eu tenho o controle, né? Quer ter o controle muito exacerbado, digamos assim, da situação. Que é justamente o contrário. Ele age dessa forma porque ele não tem controle. Por essa insegurança, essa falta de preparo, essa incapacidade de adotar uma postura mais correta na educação dos filhos, e nós somos agressivos de natureza. A agressividade, a criança, o bebê, ele já nasce com essa agressividade. A agressividade em si, ela não precisa ser algo ruim. Ela precisa ser canalizada, porque nós somos dotados de mecanismos de defesa. E é justamente a agressividade, a gente faz uso dela por uma questão de sobrevivência, para que a gente possa se defender. Só que esses pais provavelmente não tiveram um referencial adequado e eles acabam na fase adulta transmitindo esses mesmos comportamentos que eles herdaram dos pais, né? Os pais geralmente foram agressivos, eram mais intolerantes, né? Não tinha tanta comunicação, tanta informação, tanto conhecimento como nós temos nos dias atuais. E inconscientemente você acaba transferindo na mesma moeda, e essas frases que você utilizou provavelmente era que eles escutavam dos pais quando eles eram crianças. Então, no momento da raiva, no momento que você é tomado da emoção, você acaba transmitindo
da mesma forma. E esses comportamentos, para eles serem quebrados, eles levam todo um trabalho. Primeiro, da conscientização de que você precisa mudar esses comportamentos, você saber que isso não é adequado, você vai fazer com seu filho o mesmo que seus pais fizeram com você, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, não é querendo criticar, não é querendo aqui a gente fazer com que você sinta remorso da sua criação, né? Mas, a partir do momento que você está recebendo essas informações, você precisa tomar consciência de que isso precisa mudar. E aí você vai em busca de profissionais, pessoas que vão poder te auxiliar nessa melhor forma de conduzir a criação dos seus filhos no dia a dia. Em relação à conversa, será que é um ponto importante que tem atrapalhado essa questão das relações e que tem facilitado também essa agressividade, essa violência? Ontem, mais uma vez, eu vi nas redes sociais também, no Facebook, quando o WhatsApp saiu do ar, né, todo mundo recebeu a notícia que o WhatsApp sairia do ar e todo mundo ficou desesperado. E aí tinha uma frase lá, também uma charge, dizendo que se você olhasse para um lado e para o outro, quando o WhatsApp estivesse fora do ar e percebesse pessoas estranhas, não era para se preocupar, porque poderia ser sua família. Então, quer dizer, a gente percebe que as relações, elas estão modificadas de alguma forma, né? E não existe aquela conversa, aquele momento de almoçar juntos. Eu lembro que quando os meus pais, na época do ensino médio, os meus pais faziam sempre questão de que na hora da janta, pelo menos, estivessem todos na mesa. E era quase que obrigatório todo mundo estar na mesa. E era um momento que todo mundo conversava, que por mais que você fosse de nariz torcido, no final da refeição estava todo mundo de bem de novo e conversando. Tá faltando isso nos dias de hoje? Com certeza. Como eu falei, o desafio hoje, nos tempos atuais, de se educar um filho é maior, né? Até por a falta de vínculos familiares, essa conversa, a comunicação, ela é fundamental na família. Você parar um pouco as suas atividades, dar atenção àquela criança que ela está chegando da escola, com muita novidade para contar, ela quer ali passar para você a experiência dela, principalmente agora nas férias. É importante você fortalecer esses vínculos e participar de brincadeiras com a criança, de jogos, conversar mesmo, fazer aquele momento na família onde ela possa dizer: nossa, o meu pai, ele é o máximo. Às vezes, gente, não é para ficar o dia inteiro ali sentado, porque tem pai, gente, mas eu tenho que ficar o dia inteiro. Não, pequenos momentos fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Até a sua esposa, que está ali do seu lado, quando foi o último dia que você olhou para sua esposa e disse: nossa, como você está linda hoje? E assim a criança, olha, que é o papai, ele te ama. Essas pequenas coisas que estão se perdendo realmente. É interessante, nós estávamos conversando antes do programa, como as pessoas ficaram assim abaladas, né? Com essa notícia do WhatsApp. Nós temos visto muitas mensagens no Facebook: eu estou de luto porque estou sem WhatsApp. E o interessante é que a comunicação não parou, porque outros aplicativos foram encontrados imediatamente para cobrir o WhatsApp. Mas ainda assim a gente sofre com a ausência do WhatsApp, né? É importante você dar valor aos vínculos familiares, à sua família. Tem ali um ser que precisa da sua atenção. Essa criança, ela pode estar passando por problema e você está tão ligado nesses aparelhos eletrônicos que você esquece o pedido de socorro dela, que muitas vezes não é socorro, não. São através das ações, esses comportamentos agressivos, as dificuldades dela de falar realmente dos sentimentos. Às vezes a gente recebe alguns pais e dizem: mas meu filho não fala comigo. Você dá essa oportunidade para o teu filho falar com você? Primeiro faz essa reflexão antes de você depositar a culpa na criança. Porque a criança, ela totalmente... É um espelho, né? É um espelho, ela está absorvendo isso. Ela tem esse comportamento em algum lugar, de alguma forma, ela absorveu isso e está externando de alguma forma. O que é interessante é que quando
fazemos atendimento na clínica e que vem os casos de crianças, né? Olha, meu filho está indo com rendimento mal na escola, ele tem um comportamento arredio, ele está muito agressivo comigo, né? E aí a gente sabe que nesse momento quem vai ser estudado não é a criança, é o pai, é a mãe, são os pais. Por isso eles são convidados a participar do processo terapêutico junto com eles. De cara, nós não vamos dizer, olha, que o problema não é a criança, é você. Claro que não. Mas eles vão perceber isso no processo terapêutico, que o foco não é a criança. Ela está sendo apenas o sinalizador daquele problema familiar. E porque os nossos filhos, eles são os reflexos das nossas ações. Por que ele é agressivo? Né? Qual é o tipo de agressividade que você está comunicando para ele no dia a dia? Impaciência, estresse no trabalho. Quando ele chega para mostrar o desenho da escola, você diz, agora não, depois, não, né? Não enche, menino. Enfim, qual é o tipo de comportamento que você tem comunicado para o seu filho e que você espera que ele seja diferente? Porque você é o espelho, você é o modelo, você é o herói. Certo ou não, você é o herói dele, você é o padrão dele. E ele vai se espelhar e vai imitar você. Então, quando a gente vê o comportamento no outro e quando a gente vê o comportamento nos nossos filhos que nos desagrada, você tem que se perguntar, aonde que eu estou contribuindo para isso acontecer? É essa reflexão que a gente convida que os pais façam hoje, né? Aonde que eu estou errando? E se você não consegue entender isso sozinho, nós estamos aqui para auxiliá-los nessa questão, né? A gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo e antes de nós irmos para o intervalo, eu gostaria de mandar um beijo para o Vander, que está assistindo ao Estilo de Vida lá de São Paulo, e a gente está muito feliz pela sua participação, pela sua interação. Ele está assistindo pela internet. Então, para você que está em casa, que é daqui de Manaus ou é da região norte e conhece um parente ou alguém que não consegue assistir ao Amazonsat, ao Estilo de Vida e ao resto da programação, porque não tem os canais e não está disponível, é simples, é só acessar www.amazonsat.com/ao vivo e você consegue acompanhar toda a nossa programação ao vivo. A gente vai para o intervalo, mas volta já, não sai daí.